Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um pão do dia hoje. E para esse pão do dia de hoje, ou pão diário, nós vamos ler João, capítulo de número 3, verso de número 13 em diante, que está escrito assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, hoje nós temos um tema para o pão do dia, falando sobre Jesus e a vida eterna. Todos nós que somos conhecedores da Bíblia, sabemos que o amor de Deus foi manifestado ao homem de forma grandiosa através do seu Filho, que foi dado por sacrifício para nós que estamos aqui, pecadores, errôneos, falhos, nesta terra. E nós sabemos que a Bíblia diz, em vários textos bíblicos, como Paulo escrevendo aos Filipenses, que mesmo ele sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Como um homem se fez servo, como servo se humilhou até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome. Jesus, sendo Deus, se tornou homem, nasceu no ventre de uma mulher, pelo nome de Maria, e veio a esta terra cumprir o propósito principal. E João, no capítulo de número 3, ele diz que como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Todos nós que somos leitores da Bíblia sabemos que Deus disse a Moisés para levantar uma serpente no deserto, e todos aqueles homens que olhassem para a serpente, eles seriam ali curados daquela maldição que veio pelo povo ter desobedecido a Deus no caminho ali de saída do Egito até a terra prometida. Então Cristo também é a cura, Cristo também é a salvação, Cristo também é a única forma que o homem tem de ter novamente acesso a Deus. Tanto que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, e não existe outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Cristo Jesus, o Salvador, o nosso Senhor. Então nós precisamos entender nessa manhã que amor grande foi esse de Deus, que amor manifestado foi esse. E a Bíblia continua dizendo que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a senha, qual é o segredo, o que eu preciso para ter a vida eterna, para ter perdão dos meus pecados, para ter a minha comunhão com Deus, para ser chamado de filho de Deus, para voltar novamente a uma vida de paz, de alegria, de felicidade, por fim a vida eterna, até porque nós sabemos que tudo aqui é passageiro e existe só aquilo que é eterno, que vai durar para sempre. Você tem que crer no Filho de Deus. Eu e você temos que crer na salvação que vem através do Filho de Deus. Nós temos que crer no sacrifício do Filho de Deus, na obra do Filho de Deus e no poder e na glória do Filho de Deus. Jesus era Deus, ou é Deus, sempre foi. E mesmo ele sendo Deus, ele se tornou homem, veio a esta terra para perdoar os meus e os seus pecados. E o preço foi alto, foi preço de sangue na cruz do Calvário. E a Bíblia continua falando, verso 16, olha o tamanho do amor de Deus, maior do que o amor de um pai, maior do que o amor de uma mãe, maior do que o amor de uma esposa, maior do que o amor do esposo, maior do que o amor de um filho, maior do que o amor de um amigo, maior do que qualquer amor dessa terra foi o amor de Deus, e é o amor de Deus por nós. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, Deus quer lhe dar a vida eterna. O tema de hoje é Jesus e a vida eterna.
E para Deus e dar para você a vida eterna e para mim, ele deu o único filho que tinha na cruz do Calvário, para que nós não pudéssemos mais viver no pecado, viver uma vida dissoluta, longe de Deus, uma vida de impiedade, sujeira, de prostituição, uma vida que não glorifica a Deus, e pudéssemos ter acesso ao Pai e, por fim, a vida eterna. Olha o preço que Deus pagou. Olha o tanto que Deus investiu em nós. Olha o amor de Deus que foi manifestado à humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho que ele tinha, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus, que crê na obra de Jesus, que crê no sacrifício de Jesus, não pereça, ou seja, não seja lançado no inferno, não viva uma vida eterna condenado com o diabo e os anjos caídos, que são os demônios, mas tenha a vida eterna. Nessa manhã, nesse pão do dia, eu deixo essa mensagem para o seu coração, Jesus e a vida eterna. E disse mais, verso 17, eu encerro agora, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Quem crê nele não é condenado, verso 18, mas quem não crê já está condenado. E porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Só de você não crer no nome de Jesus, você já está condenado. E a condenação é esta, verso 19, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amou mais o pecado, amou mais o diabo, amou mais a si mesmo, amou mais o mundo, amou mais as trevas do que o amor de Jesus na cruz do Calvário. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem faz o mal, quem é do mal, não aceita o evangelho, não quer Jesus. Mas quem pratica a verdade, verso 21, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem é de Jesus anda na luz, não faz nada escondido, porque as suas obras são feitas em Deus. Ou seja, quem é salvo é limpo, é santo, é puro e aguarda a vinda de Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Esse foi um pão do dia, Jesus e a vida eterna. Fique com ele, honre a ele e tema a ele, porque ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus e os seus pecados. Esse é o pão diário de hoje. Deus te abençoe.